Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro das Crônicas, capítulo 7. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 7, versos 20 a 27. Primeiro livro das Crônicas, 7, 20 a 27. Os descendentes de Efraim. Era filho de Efraim, Sutela, de quem foi filho Bered, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eliada, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zebade, de quem foi filho Sutela, e ainda Ezer e Eliade, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles desceram para roubar o gado destes. Pelo que por muitos dias os chorou Efraim, seu pai, cujos irmãos vieram para o consolar. Depois, coabitou com sua mulher, e ela concebeu, e teve um filho, a quem ele chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Sua filha foi Seerá, que edificou a Bet-Haron, a de baixo e a de cima, como também a Uzem Seerá. O filho de Berias foi Refa, de quem foi filho Rezefe, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taá, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. Amém. Eu gostaria de meditar com vocês hoje sobre o tema tragédias numa família abençoada. Tragédias numa família abençoada. Alvin Toffler, um dos mais importantes escritores, falecido há pouco tempo, num de seus livros, conhecidos no mundo inteiro, diz que o maior problema da sociedade no mundo hoje é o problema da família. Se cada um de nós pudesse ter tempo para relatar a história da sua própria família, nós ouviríamos histórias dramáticas nesta noite. Talvez nenhum de nós aqui possui uma família sem um exemplo de dor, de sofrimento, de tragédia. E eu queria introduzir esta família registrada no texto bíblico. Todos nós sabemos que Abraão foi o pai da fé, e nele foram abençoadas todas as famílias da terra. Seu filho Isaque foi o herdeiro de uma grande promessa, e tornou-se o progenitor, o pai de Jacó, que foi o pai das 12 tribos de Israel. José, o seu filho, talvez preferido, tornou-se governador do Egito, e veio a ser o salvador do mundo, porque socorreu as nações da terra num tempo de escassez e de fome. Deus promove José no Egito, e ele vai gerar 2 filhos, Manassés. Ele põe o nome desse menino de Manassés, porque Deus o fez esquecer seus dramas, de suas tragédias pessoais. E Manassés significa perdão. Mas ele tem um segundo filho, a quem põe o nome de Efraim. E Efraim significa duplamente abençoado. Duplamente abençoado. Efraim tem 2 filhos, aqui mencionados,
E esses dois filhos, Ezer e Eliade, netos de José do Egito, diz o texto, que se transformam em ladrões de gado, e vão ser assassinados, exatamente com a mão na botija, enquanto estão operando o furto, o roubo, eles são assassinados. Depois que Efraim chora o luto pelos seus dois filhos, Efraim teve um terceiro filho, e Efraim dá-lhe o nome de Berias, porque as coisas iam mal em sua casa. O que isso significa? Significa, irmãos, que os patriarcas, homens de Deus, enfrentaram grandes dramas na sua família. Grandes dramas. Se não, vejamos. Abraão mentiu. E ele foi talvez o primeiro homem na história a contratar uma barriga de aluguel. E quanto custou para ele e para gerações pósteras essa insensata decisão? Isaac mentiu, seu filho, e demonstrou preferência por um filho, Esaú, em detrimento do filho caçula, Jacó. E pela sua inabilidade, ele joga um filho contra o outro. E abre dentro da sua própria casa uma guerra familiar. Jacó enganou, mentiu. Mentiu para o seu pai, mentiu para o seu irmão. E ele também comete o erro de ter preferência por um filho em detrimento do outro, tendo preferência por José. Ele joga os irmãos José contra José. E ele causa uma tragédia dentro da sua casa pela sua inabilidade. José, seu filho, foi um homem santo de Deus. E ele teve dois filhos abençoados, Manassés e Efraim. Mas diz a Escritura que dois filhos de Efraim, Ezer e Eliade, se transformam em ladrões. Agora pensem comigo, que tragédia é essa acontecendo na casa de um homem de Deus? E se você ler lá no último capítulo do livro de Gênesis, capítulo 50, está escrito no verso 23, que José do Egito, que foi governador do Egito, chamado o Salvador do mundo, um homem conhecido e respeitado no mundo inteiro, deve ter participado do funeral de seus netos. Porque está escrito no capítulo 50 de Gênesis, verso 23, viu José os filhos de Efraim até a terceira geração. Agora pense comigo, que esse homem, com a envergadura que tinha, não deve ter sido fácil para ele. E para o funeral dos seus netos, não porque eles morreram por uma causa nobre, não porque eles eram mártires da fé, mas morreram como ladrões de gado. Quando eu olho para a Escritura, irmãos, eu vejo tragédias acontecendo na casa de homens de Deus, como aconteceu na casa de Adão, onde Caim mata Abel, como aconteceu na casa de Noé, onde ele se embebeda, como na casa de Abraão, onde ele mente, como na casa de Isaac, onde ele joga um filho contra o outro, como na casa de Jacó, onde ele tem preferência por um filho, como na casa de Efraim, onde dois filhos são ladrões, como na casa de Eli, cujos filhos são filhos de Belial, como na casa do grande Samuel, com seus filhos avarentos, como na casa de Davi, que tem assassinato e conspiração e estupro dentro da sua família,
como na casa de Ezequias, um homem piedoso que gera o homem mais perverso da história, o rei Manassés. O que significa isso? Significa que nem sempre os filhos seguem as mesmas pegadas de seus pais. E eu talvez não tenha aqui sequer uma exceção de alguma família que não tenha passado por um problema. Eu tive um dos momentos mais amargos da minha vida, e eu estava começando o meu pastorado nos idos de 1982, quando um irmão meu foi assassinado, com 27 anos, 11 golpes de faca, pelo primo primeiro da sua mulher. Uma das maiores tragédias que aconteceu na nossa casa. A minha mãe quase foi à loucura. Talvez eu estou falando aqui para famílias que já foram feridas, que já foram machucadas, por circunstâncias profundamente adversas. Sabe o que me impressiona quando eu leio a Escritura no livro de Hebreus, capítulo 11? É que muitos desses homens, que aconteceram tragédia na vida deles, aparecem lá na galeria da fé. A Bíblia não conta as tragédias. A Bíblia conta que esses homens foram homens de fé, heróis de fé. Deus é tão bom, que não obstante não passar por cima e nem fazer vistas grossas dos nossos pecados, Ele olha para nós, não pelo viés das nossas tragédias, mas pela perspectiva da nossa confiança nele. Que gracioso e bondoso Deus nós temos. Eu queria que você pudesse acompanhar comigo essa história. O filho mais moço de José, Efraim, recebe esse nome de duplamente abençoado. E vocês conhecem a Bíblia, se lembram quando Jacó está abençoando os seus filhos, chega José com os dois meninos, Manassés e Efraim. Manassés é o primogênito, Efraim é o caçula. Na cultura israelita, o filho primogênito tem uma honra especial, tem uma herança especial. E quando Jacó foi impor as mãos sobre os meninos, ele troca as mãos, bota a mão direita na cabeça do Efraim, bota a mão esquerda na cabeça do Manassés, e isso provoca um desgosto em José. Diz: não, meu pai, não é assim, bota a mão direita na cabeça do primogênito Manassés, o senhor está botando a mão errada. Ele diz: não, meu pai, não, meu filho, eu estou fazendo a coisa certa e com consciência. Manassés vai ser grande, mas Efraim vai ser muito maior. Efraim, duplamente abençoado, duplamente frutífero, e não obstante isso ainda, ele recebe uma bênção especial do seu avô. Mas esse homem, duplamente abençoado, que recebe profeticamente uma bênção de que ele seria pai de nações, vai gerar 2 filhos, que vão trazer muita angústia para o seu coração, que vão ser ladrões de gado. A Bíblia diz que quando esses meninos morrem, flagrados no seu crime, que Efraim se entrega ao choro, ao lamento, ao desespero, à angústia, que vieram os seus irmãos para consolá-lo, e ele se recusou a ser consolado. E talvez a pergunta era essa: meu Deus, onde eu errei? Não é assim com a gente, irmãos? Quando acontece uma tragédia dentro de casa, não é assim que a gente se cobra? Meu Deus, onde eu falhei? Por que eu não percebi? Por que eu não vi os sinais? Por que eu não percebi os sintomas? Por que eu não alcancei o problema?
E eu imagino que esses meninos, lá mais jovens, deviam ter práticas, talvez, que sinalizavam isso. Talvez um cabrito diferente, lá no pasto, uma ovelha, que não era comum, mas passou batido. Os sinais não foram vistos. E agora Efraim chora a morte de seus filhos. Mas diz a Escritura que daqui a pouco, mesmo no meio do luto, mesmo no meio das lágrimas, Efraim coabita com a sua mulher e ela concebe. E ela fica grávida. E ela dá luz a um menino. E quando o menino nasce, diz a Escritura que Efraim carimba a vida e o futuro deste menino com um nome que era um retrato de dor, Berias. E por que botou o nome de Berias? Diz o verso 23, porque as coisas iam mal na sua casa. Sabe o que significa isso? Toda vez que o Efraim olhar para o Berias, era para lembrar, está mal aqui em casa. Aqui em casa está muito mal. Aqui a dor chegou, aqui a frustração chegou, aqui a derrota chegou, aqui o fracasso chegou. É alguém que aposta no fracasso, é alguém que não vê saída para a vida, é alguém que olha para a vida com óculos escuros, é alguém que enxerga sempre o cenário com um nevoeiro denso e diz: não tem saída mais, eu estou capitulado à dor, eu estou rendido ao fracasso, não tem mais jeito para eu caminhar para frente na minha vida. Na verdade, Berias revela que Efraim imaginava que ele seria pior do que os seus irmãos. A palavra Berias significa maldade. Maldade. É curioso que os meninos que eram ladrões de gado, o Ezer e o Eliade, têm nomes bonitos. Ezer significa tesouro, Eliade significa Deus testifica. Não adianta botar nome bonito nos meninos. Nome bonito não resolve o problema. Você lembra daquela onda que teve no Brasil aí de quebra de maldição? Gente trocando de nome e no cartório, nesse nome aqui tem maldição no nome. Bobagem isso. Bobagem. Você pode botar nome mais bonito. Absalão, que é o nome mais bonito que Absalão? Sabe o que significa Absalão? Pai da paz. Foi o pai da guerra. Foi o conspirador. Aí já que os nomes bonitos não resolveram, ele estava tão frustrado que agora ele bota meninas, maldade, vai chamar maldade. O negócio está mal aqui em casa. Mas sabe, queridos, esse fato se repete ainda hoje. E nós, pais, precisamos tomar muito cuidado para nós não passarmos para os nossos filhos as nossas frustrações. Para nós não empurrarmos para cima dos nossos filhos as nossas dores, as nossas desilusões. Para nós não carimbarmos os nossos filhos, para nós não rotularmos para sempre os nossos filhos com as frustrações da nossa vida. E aqui eu quero destacar algumas lições com você à luz do texto. Todo mundo com a Bíblia aberta no texto, por favor. 1 Crônicas 7, 21 a 27. A primeira coisa que me chama a atenção, irmãos, é que Efraim não conseguiu diagnosticar as tragédias que rondavam a sua família preventivamente. É claro, irmãos, que às vezes nós não temos sinais, tem horas que as coisas acontecem de súbito mesmo, não é verdade? Mas nem sempre é assim. Nós, pais, precisamos pedir graça a Deus, para termos olhos abertos, para vermos sinais, para vermos placas, para vermos outdoors ao longo do caminho da vida. Porque às vezes algumas tragédias dão sinais.
Um filho que não respeita pai e mãe, que responde pai e mãe, que não obedece pai e mãe, que não tem limites, que não tem horário, está dando um sinal. Dando um sinal. E nós precisamos ter olhos abertos para ver isso. Sabe, a história desse povo é uma história, às vezes, de engano e de mentira. Quer ver um exemplo? Pense comigo no bisavô desses meninos. Quem era o bisavô deles? Jacó. O que é que significa Jacó? Enganador. Suplantador. Ele enganou. Viveu uma vida de engano. Sabe com que idade o Jacó teve uma experiência com Deus de salvação? Lá no capítulo 32 de Gênesis, ele tinha 93 anos. 93 anos. Até hoje, é muito interessante, você que faz viagens para algumas regiões orientais, e você vai num mercado comprar uma coisa, o preço não está na etiqueta, o preço está na cabeça do vendedor. Você chega e ele te pede assim, $100, você oferece 50 e pega na hora, você toma um susto, porque se você desse 20, temasse em 20, você comprar por 20, é a cultura do engano, da esperteza, do aproveitamento, e esses meninos cresceram nesse ambiente, cresceram nessa cultura. Se você perceber, é José quem quebra essa cultura da mentira de Abraão, de Isaac, de Jacó. Mas certamente esse lastro que vem de trás, essa carga que vem de trás, cultural, afeta esses meninos. E aqui, a lição para mim e para você é essa. Vamos pedir para Deus sabedoria, vamos pedir para Deus discernimento, vamos pedir para Deus mais atenção na nossa casa, para nós conseguirmos identificar preventivamente os perigos que estão aí acendendo alarme dentro da nossa casa, dentro da nossa família, com os nossos filhos. Segunda lição. Efraim desistiu de viver quando a tragédia desabou em sua família. Olha o verso 21. E ainda Ézer e Eliade, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles desceram para roubar o gado destes. Verso 22. Pelo que por muitos dias os chorou Efraim seu pai, cujos irmãos vieram para o consolar. O choro de Efraim foi um choro de lamento, gritos de dor, de desespero, e isso durou muitos dias, certamente vários meses, e ele se recusa a ser consolado. Há pessoas, irmãos, que nunca mais se levantam de uma tragédia. Eu conheço gente que se enterrou com seus mortos. Eu conheço gente que ao passar por um revés, não consegue se recuperar mais. A saúde emocional é abalada, a saúde mental é comprometida, a saúde dos relacionamentos é destruída, tudo acaba. Hoje, tantas vezes, nós escondemos as nossas emoções abaladas atrás de óculos escuros. Terceira lição. Efraim descarregou suas frustrações e desânimo na vida dos filhos. Olha comigo, versículo 23. Depois coabitou com sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, a quem ele chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Sabe o que, em outras palavras, trocando em miúdos, o Efraim está fazendo? Quando nasceu Berias? Mais um ladrãozinho de gado, mais um ladrãozinho de gado, vai ser pior que os outros. Aquele menino não foi bem-vindo.
Você conhece criança que nasce contra a vontade dos pais? Estou grávida, começa a chorar, é um desespero. O que eu faço agora? Não estava planejando, eu não esperava isso, agora acabou com a minha vida, acabou com o meu futuro, acabou com o meu planejamento, acabou. A criança não trouxe alegria, trouxe tragédia. Eu sei que aqui não deve ter ninguém que deve ter enfrentado esse tipo de situação, espero. E o povo de Israel tinha mania de fazer isso. Por exemplo, quando Raquel está dando à luz ao seu filho, seu último menino, quando Benjamim nasceu, sua mãe morreu no parto. Eles chamaram Benoni. E o menino fica carimbado. Você nasceu, mas o seu nascimento trouxe a morte de sua mãe. Lembra lá dos filhos de Eli, Hofni e Finéias? A mulher do Hofni está grávida. Tragédia lá na guerra. A arca foi roubada. Seu marido foi morto. 30 mil homens de Israel mortos. Quando chega a notícia, ela antes de morrer dá à luz e chama o menino Icabode. Foi-se a glória do Senhor. Coitado do Icabode. Já não bastasse o nome feio, ainda traz um significado pior ainda. Pense comigo, Jabes, está lá em 1 Crônicas 4, 9 e 10. Quando a sua mãe enfrenta uma gravidez complexa, difícil, dolorosa, quase que morre no parto, quando o menino nasce, botou o nome de Jabes, porque no meio de dores dei à luz. Então toda vez que ela olhar para o menino, falar: olha, você me trouxe dor, você me trouxe sofrimento, o que eu guardo de você e o nome que eu quero colocar em você, é que você me trouxe muito sofrimento. Aí nasce o Berias, maldade. Aqui em casa o clima está ruim, ainda vem mais esse menino, piorar mais a situação. O que eu tiro de lição aqui? Não descarregue suas frustrações e desesperanças na vida de seus filhos. Nós não temos esse direito. Nós não temos esse direito. Aí nós temos que tomar duas atitudes importantes: não mimar os filhos, nem pôr sobre eles um jugo pesado. Há muitos pais que transferem para os seus filhos os seus dramas pessoais, as suas frustrações pessoais. Há pais que não conseguem deixar os filhos serem livres, nem mesmo para escolher a vocação. Não, você vai ser o que eu quero que você seja. A pessoa é frustrada no resto da vida. Até pastorado hoje, irmãos, já percebeu que tem muitos lugares que o pastorado é hereditário? Hereditário, o pai é pastor, o filho tem que ser pastor. Não, mas eu não tenho vocação, mas vai ser, porque você tem que ser meu sucessor. Não há nem liberdades, não, eu gosto disso, Deus me chamou para isso, e é aqui que eu vou caminhar. Não, você vai caminhar do jeito que eu quero. Sua função é realizar os meus sonhos, os meus projetos. Não decida o futuro de seus filhos tratando-os de maneira negativa. Sabe por quê, meu irmão? Porque a forma como você trata uma criança hoje poderá afetar a vida dela para sempre. Outra lição: Efraim não conseguiu ver o que ia bem em sua casa, porque quando algumas coisas vão mal, não se consegue ver o que vai bem. Olha o verso 24. Sua filha foi Será, que edificou a Bet-Horon, e a de baixo e a de cima, como também a Uzem Será. Olha que coisa impressionante. Efraim tinha Ezer, tinha Eliade, agora nasce o Maldade, o Berias. E ele está o tempo todo pensando no problema.
Está mal aqui em casa, está mal aqui em casa, a coisa vai muito mal aqui em casa, e você celebra o que está mal em sua casa, e você fala, e você lembra, e você recorda, e só está falando o que vai mal, e de repente você não percebe que dentro da sua casa tem gente que vai bem. Ele não para observar que ele tem uma filha, e no meio dos seus filhos que estão passando por problemas graves, por tragédias sérias, tem uma menina que é uma investidora, tem uma menina que é uma empreendedora, tem uma menina que está construindo 2 cidades, tem uma menina que está caminhando para frente, que está sendo uma bênção, que está sendo uma abençoadora. Como é que chama essa menina? Será, sabe o que significa será? Parenta. Só parente, só para fazer número. Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui que eu acho que todo pai e toda mãe deve saber. Você pode ter 10 filhos. Se um filho dá muito problema, esse filho que dá problema vira o centro das suas atenções. Aí você canaliza para ele toda a sua energia, todo o seu tempo, toda a sua emoção, e às vezes se esquece que dentro da sua casa tem outros filhos que precisam de você, do seu tempo, da sua atenção, do seu cuidado, do seu amor, do seu aconselhamento, e de repente você nem percebe que dentro da sua casa, no meio de tantas tragédias, tem alguém que está caminhando para frente, você nem nota. Você nem percebe. Será se tornou uma mulher empreendedora em seu tempo, pois ela diz a Bíblia, construiu 2 cidades. Mas preste atenção nisso. É mais fácil você e eu vermos o que está dando errado dentro de casa, do que vermos o que está dando certo dentro de casa. Não é verdade isso, irmãos? Então preste atenção nisso. Isso é um alerta de Deus para nós. Os filhos não são iguais. Às vezes um filho dá mais trabalho que o outro mesmo. Às vezes um filho, você precisa gritar para ele ouvir, o outro basta olhar, já escutou. Se você olhar muito forte, ele chora. Dedique tempo a todos, valorize a todos. Não é porque seu filho vai bem que ele não precisa de você, que não precisa da sua companhia, não precisa do seu aconselhamento, não precisa da sua presença, não precisa da sua influência positiva. As tragédias, às vezes, deixam as pessoas míopes. Agora, notem comigo. A amargura de um pai, de uma mãe, pode se refletir no futuro de seus filhos. Porque se você parar para perceber aí, o nome de uma das cidades que ela construiu significa literalmente cidade do vazio. Eu acho que o clima da sua casa, o ambiente da sua casa, o mau humor de seu pai, a falta de capacidade de superar as crises da vida e caminhar para frente, leva essa menina a construir uma cidade, sim, mas ela bota o nome da cidade, cidade do vazio, porque eu venho de uma casa vazia, eu venho de uma família vazia, e porque eu venho de uma família vazia, o que eu vou construir para frente vai ser vazio. Nem mesmo a engenhosidade e o empreendedorismo de Sará a livrou da influência negativa da sua família. Uma crise na família também, irmãos, tira o foco do futuro. Há pessoas que desistem de viver. Há pessoas que se enterram com seus mortos. Há pessoas que moram no passado. Há pessoas que vivem apenas de reminiscências, de lembranças amargas. Há pessoas que não conseguem botar mais o pé na estrada e caminhar para frente diante de uma situação difícil. Veja você,
por gentileza, o que diz a Escritura, que ainda mais, uma crise na família pode afetar as nossas emoções, pode afetar as nossas emoções. Veja você, está escrito lá em Gênesis 37, verso 35, quando diz assim, Gênesis 37, 35. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando, descerei a meu filho até a sepultura. E de fato, o chorou seu pai. É bem verdade que nesse caso aqui, os filhos e as filhas que vieram consolar Jacó, era um falso consolo. Mas há pessoas que se recusam a ser consoladas. Há pessoas que retêm permanentemente a dor, que se recusam a ser curadas e saradas. Isso afeta a saúde emocional. Mas mais do que isso, irmãos, uma crise na família afeta relacionamentos. Relacionamentos. Eu fico olhando a história da parábola do filho pródigo, rompimento do filho mais novo, a dor causada ao pai, o legalismo do irmão mais velho, e muitas vezes, quando se quebra um relacionamento, para alguns há perdão, para outros não há perdão. Eu conheço famílias cujos pais não conversam com os filhos, cujos filhos não conversam com os pais, irmãos que há anos não conversam, há anos, passam pelo outro e tratam como inimigo. E aqui eu queria partir para a minha conclusão e pensar com você o seguinte: quando a coisa parece que não tem saída, quando a situação parece crítica demais, quando você entra num beco, parece que sem saída, Deus nos surpreende de uma maneira impressionantemente bela. Sabe por quê? Veja comigo o texto de 1 Crônicas, capítulo 7, uma informação que é magnífica, que é sublime, que é gloriosa. Por gentileza, vamos ver aí os versos 25 a 27. E eu vou ler porque esses nomes são complicados, pode ser que vocês atropelem a leitura comigo. Está escrito assim: o filho de Berias foi Refa. Berias maldade, Berias que nasceu, está tudo ruim aqui em casa. O filho de Berias foi Refa, de quem foi filho Rezefe, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taá, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. Sabe esse menino que nasceu? E o pai diz: está muito mal aqui em casa, eu vou botar o nome desse menino de maldade. Ele vem numa hora imprópria, eu não estou querendo nada agora não, eu me recuso a me consolar, eu não quero me alegrar com mais um filho, eu acho que vai ser problema igual os outros que morreram mesmo, e esse menino vai gerar, e a sua descendência vem, e a sua descendência progride, a sua descendência se multiplica, até que chega em Josué, o libertador do povo, aquele que na verdade entra com o povo de Israel na terra prometida. Preste atenção nisso. A palavra Josué é a mesma palavra Jesus. Jesus. De onde você achava que só tinha problema,
é de onde Deus tira a solução. De onde você apostava no fracasso, é onde Deus abre o caminho para uma novidade nunca esperada na história, pois é daqui que eu vou tirar aquele que vai introduzir esse povo como nação na terra da promessa. O que significa isso para nós hoje, irmãos, para encerrar? Hoje, talvez, aquele filho que está trazendo dor ao seu coração, lágrimas nos seus olhos, quem sabe vai ser o instrumento que Deus vai levantar para fazer diferença na história, para ser motivo da sua maior alegria, do seu maior contentamento. Aquilo que hoje é tragédia, amanhã vai ser vitória. Aquilo que hoje é choro, amanhã vai ser alegria. Aquilo que hoje é derrota, amanhã vai ser vitória. Aquilo que hoje parece fracasso absoluto e total, amanhã vai ser um instrumento de Deus para a salvação de milhares. Bendito seja Deus, porque nós não devemos carimbar os nossos filhos com o carimbo do fracasso e da derrota, porque os nossos filhos são herança de Deus, e mesmo que eles estejam passando uma luta agora, mesmo que nós estejamos passando uma dificuldade agora, mesmo que a tragédia tenha desabado sobre a nossa casa agora, ainda que as nossas lágrimas sejam copiosas e quentes a rolar no nosso rosto, Deus não perdeu o controle, e Deus ainda é poderoso para levantar alguém da nossa casa, da nossa família, para fazer diferença na história, e para trazer glória para o nome de Deus, no meio de tantas tragédias da vida. Não podemos perder a esperança. Não podemos perder a esperança. A nossa casa não é perfeita, a nossa família não é perfeita, nós não viemos de uma família perfeita, nós não somos uma pessoa perfeita, nós não nos casamos com uma pessoa perfeita, nós não temos filhos perfeitos, nós não teremos netos perfeitos, nós não temos uma descendência perfeita, mas a nossa descendência é santa, é preparada, escolhida por Deus, e é alcançada pela graça de Deus, e podem ter certeza, irmãos, Deus vai nos conduzir em triunfo, no meio de lágrimas, e talvez de algumas tragédias, mas o futuro é esperançoso. Deus tem o melhor para nós, Deus reserva o melhor para nós. Então deixa eu dizer uma coisa para você: invista nos seus filhos, invista nos seus netos. Você que é solteiro, você que é adolescente, você que é jovem, você que está aqui, deixa eu dizer o que Agostinho de Hipona disse: você começa a educar o seu filho 20 anos antes dele nascer. O que você é hoje como adolescente, já começa a educar seus filhos amanhã, porque amanhã, quando ele for um adolescente, vai perguntar: e aí papai, e aí mamãe, como é que você foi na adolescência? Você foi um filho obediente? Você foi um filho rebelde? Como é que foi? E isso já é ensino para os seus filhos amanhã. Invista nos seus filhos, invista nos seus netos, invista nas futuras gerações, para que Deus, pela sua graça, quem sabe, chame do nosso meio homens e mulheres que vão abençoar essa nação, que vão abençoar a igreja do Deus vivo, que vão ser homens e mulheres que vão fazer diferença na história, que vão ser aqueles que vão liderar o povo de Deus em grandes acontecimentos da história, para trazer glória para o nome de Deus e salvação para milhares. Não podemos abrir mão disso. Talvez você esteja como aquela mulher chamada Noemi, esposa de Elimeleque. Mãe de Malom e Quilion. Se muda de Belém para Moabe, num tempo de crise. E em Moabe, morre o seu marido, morre seus filhos, e ela fica viúva, pobre, velha, sem descendência na terra, até que ela escuta que houve pão em Belém, a casa do pão, e ela volta. Órfã fica, por orientação dela, entre o seu povo e os seus deuses, mas Ruth disse: não, onde você for eu vou também. Seu povo é o meu povo, seu Deus é o meu Deus. Quando ela chega em Belém, ela está amargurada com Deus, revoltada com Deus, diz que o braço do Todo-Poderoso veio com muita força sobre ela,
E Deus amargurou a alma dela. E ela atribui toda a tragédia dela a Deus, pensando o seguinte: acabou para mim, não tem mais futuro, só tem passado e passado de dor. Mas quando ela apostava no fracasso, e tomou a decisão de mudar de nome, de Noemi feliz para Mara amargura, nem sabia ela que Deus estava escrevendo o capítulo mais bonito da sua vida. Ela seria avó do grande rei Davi. Ela seria alguém que faria parte da história da redenção, trazer ao mundo o Messias de Deus. Talvez hoje, meu irmão, minha irmã, você está passando luta na sua casa, passando luta no seu casamento, passando luta com seus filhos, passando luta com a sua família, mas em nome de Jesus, Deus não terminou de escrever a sua história, Deus ainda está escrevendo a sua história, e Deus é poderoso para reverter as situações mais difíceis dentro da sua casa, Deus é poderoso para trazer de volta os que se desviaram, Deus é poderoso para abrir os olhos daqueles que estão cegos, Deus é poderoso para libertar os que estão cativos, Deus é poderoso para levantar das cinzas aqueles que estão prostrados, Deus é poderoso para reverter as maiores tragédias em bênçãos na sua casa, na sua família. Vamos orar pela nossa casa, vamos orar pela nossa família. Se você quer colocar a sua família nas mãos de Deus, queria que você ficasse em pé onde você está e nós vamos buscar a Deus em oração. Senhor Deus, nós estamos aqui como teu povo. Nós não somos perfeitos, Senhor. A tua palavra nos mostra que os grandes homens do passado passaram por tantas lutas, por tantas provas, por tantos vales, por tantas aflições. Ó Deus, nos livra daquilo que é nossa responsabilidade, agir agora, para que não venhamos a fechar os olhos para os sinais, as placas que tu colocas diante de nós. Dá-nos discernimento, dá-nos prudência, dá-nos sabedoria, dá-nos firmeza. Oramos, meu Deus, também para que, se situações adversas vieram sobre a nossa casa, reverta isso, Senhor, em nome de Jesus. Nós não queremos aceitar passivamente a decretação da derrota na nossa família, em nome de Jesus. Tu és poderoso para reverter tragédias em bênção, Senhor. Nós cremos que Tu és fiel, nós cremos que Tu és generoso, nós cremos que Tu és o grande e generoso sumo sacerdote que intercede por nós. Então, Pai, nós oramos pelos nossos filhos. Converta o coração dos nossos filhos a Ti. Nós não podemos fazer isso, só Tu tens poder de fazer. Enche os nossos filhos do Espírito Santo. Senhor, levanta os nossos filhos nesta geração para serem vasos de honra nas Tuas mãos. Se Tu quiseres, Deus, chama os nossos filhos para a Tua obra, ou Senhor, ou na obra missionária, ou na obra pastoral, ou onde estiverem trabalhando como advogados, engenheiros, professores, médicos, enfermeiros, comerciantes, industriários, em qualquer área da vida, Senhor, que eles sejam vasos de honras nas Tuas mãos. Levanta uma geração de gente comprometida contigo, a partir da nossa família, Senhor. Nós queremos consagrar nossa casa a Ti, o nosso lar a Ti. Nós queremos dizer-te, Deus, que apesar de nós Te amamos, Senhor. Apesar das nossas fraquezas, nós não temos outro a quem recorrer, a quem buscar, a quem amar, a quem servir, a quem adorar. Tu és o Deus da nossa vida, Tu és o Deus dos nossos filhos, Tu és o Deus da nossa geração, de geração em geração, Tu és o nosso Deus. Bendito é o Teu nome. Leva-nos agora para casa, sob o Teu cuidado e proteção. E permita, Senhor, que nós vejamos um sinal do Teu favor dentro da nossa casa. Aquilo que hoje, meu Deus, hoje está sendo motivo de dor, de choro, reverta isso, Pai. Reverta isso, para a glória do Teu nome.
para que aquilo que hoje é Berias, amanhã se torne Josué, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, amém.